O Tarcísio propôs esse tema para a nossa conversa de hoje. Nós vamos ser breve, depois nós vamos estar abertos para perguntas e para a gente debater e conversar. É um encontro de discípulos, o que eu entendo é o que está acontecendo aqui. A Igreja de Jesus, a Comunidade dos Santos. A Igreja de Jesus, a Comunidade dos Santos. A primeira coisa que eu queria dizer é que toda vez que nós falamos de igreja, quando você pensa em igreja, e isso é geral, não só aqui nesse grupo, você vai apresentar ou pensar na igreja imediatamente. Eu vou à igreja, você pensa num prédio, você pensa numa estrutura em que tem um pastor, e esse pastor é o líder dessa igreja, e os crentes assentados em bancos. Então, nós vamos à igreja, ou o termo igreja, a primeira coisa que aparece na nossa mente é esta ideia de um prédio. Isso tudo nós já sabemos, a gente conversa sobre isso, eu acredito que você conversa sobre isso. Mas quando nós falamos da igreja, a gente tem que pensar na igreja no que a palavra de Deus diz. O que é a palavra igreja, ou o que é este vocábulo no entendimento dos discípulos. Quando Jesus disse, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, o que Pedro, o que João entendeu? É claro que Jesus não falou em grego, embora o texto do Novo Testamento seja todo em grego, Jesus falou em hebraico. E a palavra que ele usou foi a palavra kahal. Eu edificarei a minha kahal. A kahal é a congregação do deserto. Quando a Bíblia fala lá em Êxodo, Números, Levíticos, Deuteronômio, ela aparece essa palavra kahal, ela está falando da congregação, do povo de Deus no deserto. O povo de Deus que entrou numa quarentena de 40 dias claro, se é quarentena, é 40 dias, mas apenas usando uma força de expressão, eles entraram nesta quarentena por desobediência. Não era para eles ficarem 40 anos no deserto, isolados de todo mundo. Né? O contato que eles tinham era com eles mesmos. Esta congregação, este povo no deserto, era a igreja. Agora você vai ver esse povo no deserto, tinha uma tenda, então a tenda onde Deus manifestava a sua presença, primeiro nós temos a tenda da congregação, a tenda da Kahal, era onde Moisés estabeleceu uma tenda e ali ele separava para orar, para buscar. Josué o acompanhava até essa tenda e Deus manifestava a sua nuvem, descia e ele falava com Deus. A tenda da congregação não é a igreja. A tenda da congregação era a tenda da igreja, onde Deus manifestava a sua presença para Moisés. E nós vamos ver que quando Jesus fala, eu edificarei a minha igreja, Jesus está pensando, e os discípulos estão ouvindo, de que esta eclesia, eu edificarei a minha igreja, a palavra eclesia no grego e kahal no hebraico, eu edificarei esse povo, eu edificarei essa reunião. Não é um povo estático, porque no deserto eles movimentavam de um lugar para o outro. Eles saíam de um ponto, você lembra disso, que havia a nuvem durante o dia, a coluna de fogo durante a noite, a nuvem se movia, a kahal se movia. A coluna de fogo se movia, a kahal, a igreja se movia. A igreja era a reunião destas famílias, e todas separadas por tribos, como nós já sabemos, e esse conjunto de gente era a Kahal de Deus. Jesus vem e fala, eu edificarei a minha Kahal. Então, eu edificarei o meu povo, eu edificarei essa reunião. E a palavra eclesia no grego, ela é simplesmente isso, reunião. Eu edificarei a minha reunião. Por isso que Jesus logo diz o seguinte, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus é a eclesia. 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus é a eclesia. Eles estão reunidos, é a eclesia. Eles estão reunidos, é a Kahal. Saiu, um foi embora, o outro saiu, eles já não estão mais reunidos, já não é Kahal, já não é eclesia.
E a eclesia, no mundo grego, dando um passo, e Jesus pega uma palavra, ele não pegou uma palavra, o Espírito Santo não pegou uma palavra santa, separada, que é especial. Já havia uma eclesia nas igrejas, nas cidades no Novo Testamento, na Grécia. A eclesia era um conjunto de pessoas, de líderes, de homens, mulheres não entravam, crianças não entravam, eles ficavam ali em volta, mas eles não tinham participação. Eles se reuniam, já é até um pleonasmo. A igreja se reunia, já é até um exagero. Se é igreja, ela já está reunida. Estão entendendo? Então você tem a igreja, a eclesia, de vários líderes da cidade, e eles se reuniam nessa reunião, e esta reunião era uma reunião política, era uma reunião de governo. A eclesia governava a cidade. A eclesia governava a igreja. Então, em cada cidade havia uma só eclesia. Em cada cidade havia uma só reunião. E essa reunião só era reunião enquanto eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eles saíam para suas casas, já não era mais igreja, já não era mais reunião. Aquilo que nós desejamos mostrar agora para os irmãos é você começar a entender um pouquinho o que é a igreja, o que Jesus está se referindo como igreja. Por quê? Porque tudo isso que você reconhece hoje como igreja, eu posso dar alguns nomes aí na cidade, Comunidade das Nações, a comunidade lá do Núcleo Bandeirantes, a Igreja Católica, a Igreja Presbiteriana, o Núcleo da Fé, e aí por vai. Nada disso tem a ver com o Novo Testamento. Nada disso é igreja segundo a Bíblia. Quando Jesus fala de igreja, quando o Espírito Santo usa a palavra igreja, ele não está se referindo a esses grupos. Ele não está se referindo a estas entidades. Quando Jesus fala a igreja, por exemplo, em Brasília, ele está se referindo a todos os crentes de Brasília quando eles estão reunidos. Eles não são igreja se não estiverem reunidos. Eles não são igreja se não estiverem juntos. Eles só são igreja quando estão reunidos, quando estão juntos. Consegue perceber isso? Parece uma coisa simples, mas não é não. Para você entender isso, seria como se você tivesse que apagar tudo que você já experimentou, tudo que você já viu, tudo que eu experimentei, tudo que nós já vimos, para poder começar a entender o que Jesus fala de igreja. Levando a coisa mais a sério, significa que eu e você, in our lifetime, na nossa vida inteira, nós ainda não experimentamos a igreja de Jesus do Novo Testamento. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Nós não experimentamos. Tem o pastor fulano, tem o pastor ciclano, mas o pastor X é o pastor da igreja tal, na rua tal. O pastor fulano é o pastor... E esse pastor fulano na rua tal, aquele pastor fulano na rua X, aquele que nem tem templo, mas ele se reúne em casa e ele tem um grupo e ele é pastor desse grupo, nada disso tem a ver com o Novo Testamento. Absolutamente nada a ver com o Novo Testamento. Então, quando nós falamos de igreja, nós precisamos começar a arranhar, a estudar e pensar o que Jesus quer dizer por igreja. Quando é que a igreja acontece? Quando é que a igreja se faz presente? Entenda bem, esse pessoal está no templo tal, na rua tal, na quadra tal, no bloco tal, na loja tal. Enquanto eles estão reunidos em nome de Jesus e Jesus está no meio deles, é a igreja. Mas a partir do momento em que cada um vai para a sua casa, não tem mais igreja. Deus me deu uma revelação, e eu creio que foi Deus que deu a revelação, não é nada especial, não. Ela já está na Bíblia. Tudo que Deus criou, tudo que Deus faz, está sempre em movimento. Guarde isso. Tudo que Deus faz está sempre em movimento. Você vem na palavra de Deus e diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra.
e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o que você vê? Você vê o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Há muitos que querem dizer, que querem interpretar aí, e há um monte de teoria em cima desse texto, de que havia um caos. Não havia nenhum caos. Não havia nenhum caos. Deus era antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, era o Pai, era o Filho, era o Espírito. Deus é um. E esse Deus, é por isso que a gente fala, Deus existe. Não, Deus não existe. Nós existimos. Deus é. Deus não precisa de espaço para ser. Deus não precisa de nada. Ah, meu Pai que está nos céus. Não, meu Pai não está nos céus. Meu Pai é nos céus. Meu Pai é na terra. Meu Pai é. Ele não precisa do céu, ele não precisa da terra, ele não precisa do universo. Ele já era antes da fundação do mundo. E é por isso que a Bíblia diz que Deus preparou, e nós vamos herdar um reino que foi preparado antes da fundação do mundo. Então, o reino é eterno, o Pai é eterno, e nós em Cristo, quando nascemos de novo, nós nascemos de novo em Deus. Então, em tese, filosoficamente, eu vou dizer, você deixa de existir. Você já não existe mais, você é em Deus. Quando você é em Deus, você torna-se eterno como Deus. E se você é eterno como Deus, você é o corpo de Deus. Você é o corpo do Espírito Santo. Você é o corpo de Jesus. E como corpo de Jesus, você é eterno. Isso é extraordinário. Esse corpo de Jesus, que não é, nesses termos, a igreja é o corpo de Jesus, sim. Eu não sou membro da igreja. A Bíblia fala que eu sou membro da igreja, mas eu não sou diretamente membro da igreja. Para eu ser membro da igreja, eu tenho que ser membro um do outro. Romanos capítulo 12 fala que nós individualmente somos membros uns dos outros. Estou muito acelerado ou pode continuar assim? Tá. Nós somos membros uns dos outros individualmente. Eu não posso ser corpo de Cristo se eu não tiver ligado ao Tarcísio, se eu não tiver ligado ao Jacques, se eu não tiver ligado ao Luiz. O Luiz não é. O que nós queremos fazer hoje, a igreja pega uma pessoa e ele se torna membro da igreja. Mas ele não se torna membro da igreja, ele se torna membro da igreja local. Então, ele é rolado na igreja local. Estão entendendo? Esse tipo de linguagem, ele não existe no Novo Testamento. A pessoa é batizada. A pessoa, para ser membro da igreja, ela precisa ser batizada. E em lugares que não tem igreja, como é que vai ser membro da igreja, então? Ele não tem igreja, vai ser membro como? Então, esse tipo de linguagem a gente precisa começar a desfazer para entender isso. De que tudo que Deus cria, tudo que Deus faz, a própria essência de Deus, Deus está em movimento. Eu gosto daquele filme A Cabana, não sei se você assistiu, eu li o livro e assisti o filme, né? É fantástico. Eles falam que aquilo é espírita, que aquilo está cheio de heresia, o povo não entende nada, né? Eles querem transformar tudo em teologia, tudo tem que ser teologia. Não, aquilo é um filme um negócio de ficção, tá bom. Mas o que eu gosto é que você vê a asiática lá, a baixinha, né? Ela está sempre correndo de um lado para o outro, representando, entre aspas, o Espírito Santo, né? Então ela corre, ela movimenta, ela faz. O nosso Deus está sempre em movimento. Você vê isso na Bíblia. Ele criou, então, o sol, ele criou as estrelas. Se você olha com um telescópio grande, possante, você vai ver que os céus estão em movimento, as estrelas estão em movimento. E Deus criou as formigas que estão em movimento. Ele criou os animais que estão em movimento. E ele criou o ser humano. E dentro de nós há um movimento enorme, o sangue mexendo, aquela correria toda. Os céus estão em movimento, a terra está em movimento, os seres vivos estão em movimento. Há sempre movimento. Tudo que para e é estático morre. Você vê isso no Novo Testamento. Você vê as experiências dos homens de Deus. Você vê isso em Jesus. Eu gosto da expressão de Mateus, quando
quando fala que Jesus, Mateus capítulo 1, Jesus diz assim, capítulo 2, fala assim, deixa eu ver se é o 2 mesmo. E tendo ouvido para o rei, a fuga, João capítulo 3, né? Capítulo 4, perdão, acho que é o 4. O 4 diz assim, e percorria Jesus, 4:23, e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Você vai encontrar essa expressão no Novo Testamento demais. Jesus estava ensinando, Jesus estava pregando, Jesus estava curando. Você não vai encontrar, claro, a gente encontra em termos de linguagem. Jesus curou o cego. Ele curou o cego, mas ele continua curando. Jesus salvou, mas ele continua salvando. Jesus redimiu, mas ele continua redimindo. Jesus operou, mas ele continua operando. Não tem como ver Deus em termos de passado. Não tem como ver Deus em termos de futuro. Você só nem tem como ver Deus em tempo de presente, porque aquele que opera aqui, ele não opera aqui, já passou, virou passado. Ele opera aqui, mas ele continua operando, ele continua se movendo, ele continua andando. Sabe o que fizeram com a igreja? Com esta dinâmica toda? Cristalizou a igreja, monumentalizou a igreja, petrificou a igreja. Então agora pega essa turma toda que está correndo, que está em dimensão, taca esse povo dentro de 4 paredes. E essas 4 paredes é chamada de igreja. E agora você tem uma turma debaixo de um só homem, de um pastor. E esse pastor começa a moldar. Pode observar que toda movimentação que se faz dentro da estrutura é para te parar. Primeiro você tem que ser treinado. Então vamos treinar você. Aí você fica 6 meses sendo treinado. Você fica 1 ano sendo treinado. Aí agora você vai ser diácono. Aí você vai passar por mais treinamento. Tudo é feito hoje na base das classes. Você tem que ter uma classe disso, uma classe daquilo. Agora virou workshops. Agora você tem que ter um workshop. E esse workshop você tem que participar. E você tem conferência, você tem evento. Eu até gosto dessa palavra evento. É isso mesmo. Evento, né? Evento. Com essa pandemia isso vai acabar. Essa festa aí vai acabar muito. Você vai precisar assistir essas programações, aí você parte para outra. E esse povo está sempre, mas todo mundo dentro de uma caixinha. Todo mundo balizado. E você vê isso como sombra, quando você vê o templo, né? A figura do átrio, o lugar santo e o santo dos santos. O santo dos santos, o sacerdote, o sumo sacerdote, só podia entrar 1 ano. E aí você vê aquele Deus que criou o universo, que está operando, aquele Deus dentro do santo dos santos, aquele Deus dentro de uma caixinha, cercado em pele. E aquele Deus, durante todo o Antigo Testamento, ele só tem um grito: me tira daqui, me tira daqui, me tira daqui. Me tira daqui. Agora você tem que ir, para adorar a Deus, você tem que ir ao templo. Você não pode mais encontrar Deus e arrumar uma pedra, derramar óleo ou deitar em cima dessa pedra, como Jacó fez. Não tem mais essa manifestação. Tem que ir para o templo. Você não pode mais oferecer sacrifício no meio do deserto, como Abraão fez, e ter um encontro com Deus no meio do deserto. Não, você tem que ir para Jerusalém. Sim, meu irmão. Jacques, pode falar. Pastor Josimar, eu sempre acreditei que eu sou a igreja, né? Jesus falou em Mateus 16, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a igreja. Você está afirmando o quê? Eu estou afirmando que você não é a igreja. É isso que eu quero saber. Que esse é um mito terrível. A nossa visão hoje é uma visão individualística. Tudo a gente pensa no eu. A gente só pensa no indivíduo.
Não é E verdade? como é que eu uso esse texto de Mateus? Hein? Que eu uso Mateus 16 sobre Pedro, né? Que muito foi usado isso nas escolas dominicais, que você é a igreja. É. Inclusive, eu cheguei a ensinar isso. Você não é a igreja. Eu vou te mostrar como é que a palavra de Deus diz. Para encontrar Jesus, para encontrar e ter uma experiência de encontro com Jesus, ela é individual. A multidão está seguindo Jesus e Jesus fala assim: se alguém ouvir a minha voz, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aí você acha que você é o único no mundo. Oh, maravilha! Eu vou seguir Jesus. Aí quando você encontra com Jesus e passa a seguir a Jesus, você olha para o lado, tem um monte de gente seguindo ele. E aí você passa a se relacionar com essas pessoas. Não existe relacionamento exclusivo com Jesus. O relacionamento com Jesus passa pela sua eclesia, passa pelos seus irmãos e irmãs. Isso está a coisa extraordinária. Você já ouviu esse versículo? Ah, você tem a mente de Cristo. Você não tem a mente de Cristo. A igreja tem a mente de Cristo, porque a igreja tem o cabeça que é Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Eu sou o templo do Espírito Santo. O seu corpo é o templo do Espírito Santo. É uma passagem disso. Mas é muito mais. Não é o seu corpo que é o templo do Espírito Santo. Ele é, mas mais à frente, não é você que é o templo do Espírito Santo. Vós sois o templo do Espírito Santo. Vós sois a igreja de Deus. Vós tendes a mente de Cristo. Somos nós que temos a mente de Cristo. E esta mente de Cristo, ela se manifesta, vou usar essa expressão, ela é muito fraquinha, ela se manifesta na medida que eu começo a conversar com o irmão e ter comunhão com o irmão. Então, na medida que nós vamos tendo comunhão com o irmão, a sabedoria de Cristo vai se manifestando, o amor de Cristo vai se manifestando. O que não acontece na igreja protestante evangélica, porque na igreja protestante evangélica tem um sacerdote, um sumo sacerdote que é o pastor. Só ele fala. Só ele prega. E quem não seguir está frito. Essa não é a igreja de Jesus. O pastor, como figura que pastoreia a igreja sozinho, que pastoreia a igreja e todos estão abaixo dele, é a figura do anticristo. Ele é o anticristo. Porque ele está no lugar que Deus não deu para ele. É Cristo e o seu povo, é Cristo e o seu rebanho. Os pastores, os líderes que recebem a constituição, como diz a Bíblia, o Espírito de Deus os constituiu como bispos, não é bispo que é superior aos outros. Isso é pesado mesmo, isso é muito pesado, eu sei que é. Por isso que não dá certo, irmãos. Por isso que não funciona. Por isso que é um bispo brigando com o outro, um pastor brigando com o outro. Sabe qual é o problema da igreja? O problema da igreja não são as ovelhas. O problema da igreja são os pastores. Já foi assim desde a época de Abraão. A Bíblia diz que Abraão e Ló se dividiram não é por causa das ovelhas, se dividiram por causa dos pastores. Quem brigou foi os pastores. E os pastores brigaram por causa de quê? Das ovelhas. Todo pastor protestante evangélico, todo, inclusive o pastor Josimar, o pastor Tarcísio, o pastor Jonatas, o pastor, se é protestante, Luiz, e se você é pastor também, você tem que morrer, você tem que acabar, você tem que desistir, você tem que ser destruído, para que a igreja, o corpo de Cristo, se manifeste. Quando nós nos reunimos, diz lá em Coríntios, um tem doutrina, o outro tem revelação, o outro tem profecia. A igreja não é um lugar de púlpito e de plateia. O púlpito e a plateia é ambiente grego, isso é lá da Grécia. Na Grécia tinha tribuna. Na igreja de Jesus tem mesa. E na mesa tem comida. Eu não acredito que Jesus sentou no centro da mesa quando eles se reuniram. Eita glória! Jesus não sentou no centro da mesa. Ele não sentou na cabeceira.
Jesus nunca foi o principal. Jesus nunca foi o mais importante. Jesus nunca foi o Senhor. Entenda bem. Ele era o servo de todos. Era Pedro que tinha que ter apanhado a toalha. Ele ficou ali praticamente pelado. Ele amarra a toalha. Eu acho que não tinha nem moças, nem meninos ali, né? Então ele amarra a toalha e ele vai lavar os pés dos discípulos. O que ele está dizendo? Não tem cadeira especial para você. Nos templos evangélicos e protestantes, tem uma cadeira lá que é maior do que a outra. Essa cadeira principal é a cadeira do rei. É a cadeira de Jesus. O cara está sentado na cadeira de Jesus e ele nem sabe disso. Quando você vê a igreja nas casas. Você vê Jesus sentado na mesa como todo mundo, comendo como todo mundo. A porção maior, a coxa do cordeiro que eles comeram lá na Páscoa, a coxa, o pedaço melhor, não foi para Jesus. Eu fui pregar em Madagascar para fazer a escola de transformação e os meninos queriam carregar a minha mala. Tarcísio me conhece, porque já viveu comigo aí em Brasília. Eu fui ajudar, eu mesmo fui carregar minha mala. Não, pastor, não, eu ajudo também. Aí eles ficaram apavorados, por que eu estava tirando a minha mala e não deixei o menino carregar sozinho? Eu disse, porque eu acho que se Jesus viesse a Madagascar hoje, ninguém ia carregar a mala dele. Ele é que ia carregar a mala dos outros. Porque é isso que eu encontro no Evangelho, que o Filho do Homem veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, nós não podemos ocupar o pastor bíblico, o presbítero bíblico, ele não é maior do que os outros, ele tem uma autoridade maior do que os outros, porque ele foi reconhecido pelo Espírito Santo para pastorear a igreja de Deus. Mas ele não come primeiro. Ele é igual a mãe não come primeiro, a mãe dá comida para o neném. Pastorear é apacentar, é dar comida. Eu estou lá no meu sítio, vieram os irmãos, aí eu fiz umas coxinhas, fui lá para a casinha lá do curral, que a gente chama, e eu estou lá fritando, e eu estou sem camisa, e eu estou de bermuda. O casal ficou apavorado, como é que pode? Não tem ninguém aqui para fazer isso? Eu que estou servindo, eu que estou dando a comida, eu sentei no chão. Isso não me faz inferior. Não faz. Eu estou lá em uma cidadezinha lá perto de Barra do Piraí, eu sei que os irmãos fizeram para me agradar. Eu vou lá pregar. Aí tinha cachorro quente para os irmãos fora. E lá dentro, quando eu abri uma mesa com uvas, com queijos, com coisa deliciosa. E lá fora os irmãos estão comendo cachorro quente. Não tem problema comer cachorro quente, não é isso. Mas eu não vou comer aquela mesa enquanto meu irmão está do lado de fora comendo cachorro quente. Não vou, não. Eu abri a porta e dei para todo mundo. Ou você faz para todo mundo ou não faz para ninguém. E é desse jeito mesmo. Tá aumentando, é verdade. Porque esse é o evangelho de Jesus. Quando você quer conhecer a igreja de Jesus, você tem que ver a igreja em movimento. Jesus aqui, lê em Mateus 4, você já vê ele em movimento. E diz, vinde após mim, eu vos farei pecadores de homens. Para que ele diz isso? Para Pedro, para André, para Simão? Então ele está num lugar, ele está movimentando, ele chama Pedro, Simão, encontra Mateus, ele encontra o outro, e ele encontra Natanael, há um movimento e eles começam a seguir a Jesus. E de manhã tem o breakfast junto, tem um café da manhã junto, e eles almoçam juntos, eles jantam juntos, e eles veem Jesus indo no banheiro. O que Jesus foi fazer? Jesus foi fazer xixi, então com vontade de usar o banheiro. Eles estão naquela dinâmica, né? Aí Jesus, desculpa, eu sempre falo essas coisas para ver se arrebenta com algum religioso, né? Jesus dá um pum! Tá fedendo, Jesus. Fedendo. Ou você acha que ele fez isso cheiroso? Porque ele era santo. Então, há uma comunhão, há uma intimidade, há um relacionamento deles. Essa é a igreja. A igreja hoje se formalizou.
a igreja de eventos, a igreja tem que ter crachá, você tem que pagar para entrar, porque tem uma estrutura enorme para fazer. Você não vê essa estrutura no Novo Testamento. Você não vê assalariados, você não vê staff. Quem tem staff é empresa, irmãos. A igreja virou uma empresa, virou esse modelo. Quem tem CEO é empresa, o pastor virou um CEO. Amém, o cabra é homem de Deus, eu conheço muito desses CEOs, são meus amigos, são homens de Deus, mas me desculpa, isso que você está gerenciando não é igreja, isso é um business. A Igreja Batista da Lagoinha, pelo que eu entendo, a Igreja Batista da Lagoinha é porque tem um bairro chamado Lagoinha. Não é porque a minha amiga querida, que eu amo tanto, a Ana Paula, chorava muito, aí virou uma lagoinha. Não é por causa disso. Ela chora muito, né? E virou uma lagoinha, né? Não, aí você tem Igreja Batista da Lagoinha em Brasília. Igreja Batista da Lagoinha em Orlando. Igreja Batista da Lagoinha no bairro, lá no Tirol. Você tem Igreja Batista da Lagoinha no Barreiro. Ora, isso não é igreja, isso é um franchise. Isso é um franchise. E tem problema agora, porque a pandemia afetou esse povo todo, eles não têm dinheiro para pagar as contas, porque a estrutura é grande. Isso não é igreja de Deus. A gente pedir empréstimo para Jesus, né? Isso faz parte do reino. É reino, mas não é igreja. Porque no reino tem pastor, no reino tem padre, no reino tem muçulmano, no reino tem capeta, no reino tem demônio, no reino tem escândalo, tem tudo no reino. Sabe? Está lá na Bíblia. O reino de Deus é comparado ao homem que faz uma festa e tem um cara lá que não está vestido. Eu acho que esse cara que apareceu, que não estava com as vestes corretas, lembra dessa passagem? Lembra? Pode abrir o seu microfone? Pode abrir. Deixa aberto. Você lembra dessa passagem do reino que ele chamou, aí mandou convidar as pessoas, aí o rei chega lá e descobre que um não estava vestido bem, que não estava com as vestes? Eu acho que esse cara estava de terno e gravata. É por isso que ele foi expulso. O outro era maltrampilho, ele andava na rua, ele andava com a roupa rasgada. Foi isso que Jesus mandou trazer. Aí tinha um cara lá bem vestido, não tá com as roupas do reino. Manda ele para as trevas exteriores. E a Bíblia diz que ele vai tirar do reino tudo o que causa escândalo. Agora, voltando para a igreja, você vê Jesus... Olha, leia os evangelhos nessa perspectiva. Como era a igreja de Jesus? Como era a comunidade dos santos? Eu fico imaginando, a minha cabeça viaja. Eu fico imaginando, eu tive em Israel 2 vezes, eu fiquei olhando aquele mar da Galileia, eu vi Jesus passando, eu vi os discípulos andando, e eu sinto até a unção de Deus, eu começo a sentir a presença dele só de pensar nisso. Eu via lá em Jerusalém, ele caminhando, eles sentados, batendo fogo. Comecei a viajar como se eu tivesse voltado lá e estava assistindo eles conversando. E está na hora de cozinhar, está com fome. Quem vai fazer a comida? Jesus! Eu creio, porque foi isso que eu encontrei no Evangelho. Eles estavam pescando quando eles voltaram, depois da ressurreição. Quem é que tinha feito a comida? Jesus já tinha acendido a brasa. Ou você acha que Jesus fez assim, uma mágica? Plim! Aí apareceu o fogo. Plim! Apareceu o peixe. Plim! Não! Ele foi lá e pegou o peixe com a mão. Ele foi lá e limpou o peixe com a mão. Ele foi lá e preparou o pão, ou comprou, passou numa padaria daquela lá. O povo nem ficou sabendo que era ele. E ele comprou o pão. E ele serviu, e ele estava servindo. Essa é a igreja. Irmãos, não me leva a mão, não. Eu detesto culto. Culto é boring. Quando você encontra alguém que dá uma palavra abençoada, você até aguenta. Aí vai um irmão cheio do Espírito Santo,
canta um hino bonito, aí vem outro cheio da carne e fala: eu não aguento isso. Quer me convidar para viver a igreja? Me convida para um almoço, para um churrasco. Aí nós vamos conversar, sentar, bater papo. Você fica... Vamos junto. Desses 3, 4, 5 horas da igreja, depois de 1h30, você não está aguentando. Por quê? Porque você é carnal? Porque você não suporta a igreja? Não, meu filho, você não suporta a religião. Ninguém suporta a religião. Nem aqueles padres suportam. Já viu o padre? Vamos rezar nisso. Ele faz aquilo, mas pelo amor de Deus, ele está doido para ficar livre daquilo. Ele jogar baralho com o pessoal lá depois, fica até 3 horas da manhã e não cansa. Graças a Deus que essas reuniões, missas e cultos duram 1 hora, 2 horas só, né? Porque já pensou se durasse mais? E aí, Matheus Moreira? Hein? Oi? Tô aqui. Jesus está reunindo. Então ele está almoçando, ele está conversando. Quando é que tem igreja? Não é domingo, 7 horas da noite. Tirei até minha foto de terno dali, rapaz. Igreja é quando eu encontro com você. Na rua, na padaria. Igreja é isso, é quando os discípulos se encontram. 2 ou 3 reunidos no mesmo lugar é a igreja. Eita! Isso é que... Aí você vai falando com outro. Esses dias eu viajei, não sei se o Felipe está aí com o Felipe, o Jonathan já viajou comigo. Oi, tô aqui. O Luiz eu tenho tentado... Oi, Felipe, você está aí? Felipe? Tô aqui. Oi. Peraí, deixa eu ver você, peraí. Ele tá escondido. Tá, Felipe? Botar a câmera. Coloca a câmera, Felipe. Eu sei que você está nesse quarto seu sentado nessa cama. Não tem problema, não. Sem camisa. É muito esperto. Ela vai botar camisa. E a graça, rapaz. Eu viajei com esse moço aí, ó. Conta aí um pouquinho como é que foi, Felipe. Nossa, foi coisa de doido. Eu, como fui criado num lar batista, num lar tradicional, as coisas que eu vi em 3 dias, eu nunca vi em 5 anos numa igreja batista. Coisa de doido. Fala mais. Jesus ainda faz milagre ainda, Felipe? Mas foi algo muito simples. Vou contar só um aqui. Um testemunho que aconteceu na nossa viagem. A gente tinha parado para abastecer e, nossa, foi o que mais ficou na minha cabeça esse testemunho. A gente tinha parado para abastecer e o Josimar foi conversando com o rapaz do posto. Josimar, não. Ao Pastor respeito. Josimar. Ao respeito. Pastor Josimar. Tremendo. Desculpa, pastor Josimar. Aí ele estava conversando com o rapaz do posto. O rapaz do posto tinha terminado de abastecer o carro dele. E o Josimar falou para ele: ei, Jesus te ama. Aí ele ficou meio sem graça. Aí o Josimar repetiu: mas Jesus te ama. Aí no meio do posto ele começou a orar pelo rapaz. Aí terminou a oração e foi e falou: ó, alguém da sua família tá com ferimento na perna incurável. Aí o rapaz: o meu cunhado tá com isso e tá com aquilo. E eu no banco do passageiro só bobo, nunca tinha visto um negócio desse. Então, foi algo muito simples que eu pude experimentar, foi uma visão fora da caixinha que eu pude viver, que agora se eu voltar para aquele negócio de 4 paredes e tentar viver lá de novo, eu não consigo. É ruim, não tem gosto, não alimenta. Esse é que é o perigo, né? Quem Esse é um experimenta problema. o vinho novo não quer beber vinho velho, né? Tava lá na festa, né, irmãos? Tava lá na festa, e aquela festa toda, né? E aquele negócio, e Jesus está aguentando aquilo tudo. Eu acho que Jesus não estava aguentando, Jesus estava divertindo. Eu acho que Jesus bebeu vinho igual aquele pessoal. Só que com Jesus não fazia efeito. Depois de 3 dias, está todo mundo bêbado. Ele não conheceu a mãe dele. Hein? Ele não conheceu a mãe dele. Aí não, aí você está apelando. Aí é heresia. Aí, irmãos, depois... E tenho eu contigo, mulher. É que tem algum motivo, mulher, tá bom. Tá bom. Aí ele vai
Ele vai e fala assim... É coisa de mineiro, meu Josimar. Isso é coisa de mineiro. Será que foi o Coisa vinho? de Belzonte, ó. Eu sei. Olha lá o que acontece. Aí Jesus não transformou a água em vinho. A água só foi transformada em vinho na mão do criado. Quando o mordomo serviu, a água se transformou em vinho. Porque até o momento, a água que estava lá, olha só. Nós já vamos terminar, mas olha só. E disse, enchei d'água estas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse, tirai agora e levai ao mestre-sala. O que eles levaram ao mestre-sala? A água. A água. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, chamou o mestre-sala ao esposo e disse, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. E os pastores, alguns deles, estão discutindo até hoje se esse vinho era fermentado ou não. Suco de uva. Suco de uva. Maguari. Era suco de uva. Não, meu irmão, vinho. Vinho é vinho. Vinho é vinho. Desde a época de Noé. Vinho é vinho. Desde a vinha. Irmãos, olha o que a palavra de Deus diz. Atente para Mateus, Marcos, Lucas, João. Você quer conhecer a comunidade dos santos? Você tem que ler o Evangelho. Como era a igreja de Jesus? Como era a igreja que Jesus pastoreava? Como é que eles se movimentavam? Como é que eles agiam? Eles saíam, Jesus mandava, eles pregavam, curavam, aí depois voltava. E eles estavam num lugar, depois estavam no outro. Aí você vai para Atos, vê lá como é que eles movimentavam, como é que era a dinâmica. Não havia nenhuma estrutura. A igreja de Jesus não precisa de estrutura. A igreja de Jesus, a estrutura é o homem. A estrutura é a mulher. O método de Deus, G12, G1, G3, G4, G5, G20, G120, já não sei mais o quê, igreja com propósito, igreja sem propósito, tudo isso é essa Babel abençoada. O método de Deus é o homem. O método de Deus é 2 em 2. O método de Deus é isso que o Filipe experimentou. E aí eu dou uma palavra de cuidado. Você tem que ter misericórdia quando você experimenta o evangelho e a igreja, e você vai para as igrejas, onde você é membro, etc. Você tem que ter cuidado, porque você tem que ter misericórdia das pessoas. Você não vai chegar lá e criar problema para o seu pastor. Você não vai chegar lá e criar divisão. Mas você não é obrigado a ficar debaixo dessa estrutura. Hoje, os que mais são criticados hoje pelo sistema são os desigrejados. Já ouviu falar? Como eles são criticados. Mas eu vejo um mover de Deus no meio dessa multidão, e são milhões, irmãos, são milhões. Não são meia dúzia de gato pingado, não, são milhões. Esses desigrejados, o que eles estão buscando eles estão com sede da verdadeira igreja. Eles estão com sede de experimentar o que Jesus tem para oferecer. Mas você não pode assumir uma posição crítica de criticar todo mundo. Eu, por exemplo, tenho livre acesso no meio da igreja evangélica e protestante e sirvo esses irmãos porque são meus irmãos em Cristo. Mas eu tenho que dizer uma coisa, eles são prisioneiros. Sai dela, povo meu. Há muito tempo a gente achava essa expressão, sai dela, povo meu, é para sair da igreja católica, não é isso? Sai dela, povo meu, é para sair da Babilônia, da evangélica e da protestante, etc. Sai dela, povo meu. Você tem a oportunidade de começar a se reunir. E a última coisa que eu quero dizer,
nunca se submeta a uma autoridade que te explora, a um líder que te aprisiona, a um líder que te fere, a um líder que te controla. Existe muito controle nesses movimentos de casa, de discipulado, em que a pessoa tem que dar satisfação da vida dele para tudo. Pula fora disso. Eu escrevi um texto esses dias sobre isso, vou pedir até o Tarcísio para compartilhar com vocês, sobre essa ideia de líderes que precisam até se arrependerem. Agora, quando você vê no Novo Testamento, vê Jerusalém. Os crentes se reúnem, 120 no cenáculo, o Espírito de Deus vem sobre ele, 4, 5 mil. Eles vão reunir aonde? No templo judeu? Claro que não. Eles se reuniam lá igual você se reúne num shopping. Primeiro, Deus não estava lá. Lembra que eu te falei de Deus estava dentro da caixinha lá, no Santo dos Santos? E o grito de Deus é: me tira daqui, me tira daqui. O véu foi rasgado, irmãos. Foi para mostrar que Deus já tinha pulado de lá há muito tempo. Por que Deus já tinha pulado lá de lá? Jesus nasceu, Jesus foi em Jerusalém, e eles estavam adorando a Deus lá no Santo dos Santos, e Deus estava ali com os mestres da lei, batendo papo. Era um menino de 12 anos. Era um menino de 12 anos, era Deus. Eles estavam esperando Deus lá dentro do Santo dos Santos, e Deus estava onde? O adolescente ali conversando. Eles estavam lá orando, fazendo sacrifícios para Deus do Santo dos Santos, do lugar santo. E Jesus, Deus, não podia nem entrar no lugar santo, muito menos no Santo dos Santos, porque Jesus não podia entrar lá. Ele não era da tribo de Levi, ele era da tribo de Judá, ele não era sacerdote. João Batista era levita, da tribo de Levi, mas João Batista fechou o templo. Com esta mensagem, só com esta, ele faliu o templo, ele faliu a religião. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ora, onde está o Cordeiro de Deus? Andando ali nas margens do Rio Jordão. Ele está andando nas margens do Rio Jordão. Aleluia! E o pai dele? O pai dele está lá em Jerusalém, administrando aquela religião falida. Aquela religião que Deus não se manifestava mais, desde Ezequiel, porque a glória de Deus já havia se retirado do Santo dos Santos, já estava sobre o templo, e depois a nuvem da presença de Deus, a Shekinah de Deus estava na cidade e foi embora. E acabou. Partiu-se a glória do Deus de Israel. Deus não aguenta a caixinha. Toda vez que coloca Deus numa caixinha, ele quebra tudo. Ou então ele sai da caixinha sem ninguém perceber. Que é o problema de muitas igrejas evangélicas e protestantes. Deus já abandonou esse povo, Deus já saiu, eles continuam. Jesus vem, anda pelas ruas de Brasília, as ovelhas ouvem Jesus e correm para ouvir Jesus lá na Praça dos Três Poderes, e os templos continuam funcionando do mesmo jeito, sem Jesus. Pastores divorciados, uma brigaiada terrível, um machuca o outro, forte. O outro, e o outro é membro da igreja, ele briga, vai para outra, e briga, vai para outra. Deus não tem nada a ver com isso, irmãos. Isso não é a igreja de Deus, não é. A igreja de Deus só tem santos, só tem puros, só tem imaculados. Josimar, só um ponto, que aí eu acredito que você é a pessoa que eu conheci desde 2001, 2002, e assim, vejo que você transita mesmo com essa mentalidade, até para reforçar para os irmãos o que eu tive essa dificuldade, quando, assim como o Felipe falou, de quando você sai da caixinha para você voltar para lá e conviver ali, é complexo. Não é que é difícil, é complexo, porque complexidade envolve uma série de processos, uma série de questões. Mas como a gente consegue continuar sendo igreja de Jesus, entendendo, imaginando que as pessoas não compreendem essa dimensão ainda, tendo essa clareza do lado de cá, eu tive essa experiência própria de conviver dentro de um lugar que aquilo para mim não fazia mais sentido, mas por amor aos irmãos, por amor àquilo que
acreditando e entendendo. Jackson é um desses, né? Que convivia com a gente desde um cachorro. Fala, cara, abre seus olhos para isso. Mas, assim, a gente acaba sendo extremista no ponto de vista assim, cara, você não está vendo que está muito claro e nítido, está aqui, ó, é simples, está escrito, você não consegue enxergar. Mas como não ser extremista a ponto de quebrar o relacionamento e comunhão com as pessoas, tendo essa mentalidade de Cristo? Você mantém essa comunhão para os irmãos. Mas por muito tempo eu trabalhei nesses sistemas e até criei igrejas, fundei igrejas, fui fundador de igrejas. Aqui eu fui coordenador de implantação de igrejas, fundamos 32 igrejas aqui no estado de Massachusetts, né? Até o momento que eu entendi, o meu mentor, John Kelly, o Wilson Regis também, mas o John Kelly falou abertamente, você quer que eu te mentorie? Eu falei, quero. Eu falei, a primeira coisa que você vai fazer é renunciar à sua igreja, você vai sair da sua igreja. Alguém vai dizer assim, isso é do capeta, do demônio. Para mim, não. Para mim foi uma coisa maravilhosa. É a voz do Espírito. Eu já estou querendo fazer isso depois. Aí eu não vou deixar os irmãos abandonados. Aí eu juntei com uma igreja americana, deixei as duas se tornarem uma e eu saí de fininho. Eu achava que eu podia curar essas igrejas, que eu podia trabalhar, aplicar esses princípios dentro do sistema. Eu achei que eu podia construir uma comunidade evangélica em Cisneiro, em que a gente, dentro do sistema, a gente ia construir isso. Só que é um texto na Bíblia, depois eu posso passar para vocês, que acho que é Jeremias ou Ezequiel diz assim, nós queríamos sarar Babilônia, mas Babilônia recusa-se a ser curada. Nós queríamos sarar Babilônia, mas Babilônia recusa-se a ser sarada. Não tem como curar o sistema. Então eu passei a valorizar e a trabalhar com pessoas. Mesmo dentro, eu vejo as igrejas como sinagogas. Do mesmo modo que Jesus frequentava, eu também frequento. Do mesmo modo que Paulo frequentava, eu até frequento. Até que elas me expulsem. Geralmente acontece isso, porque eu prego uma mensagem. Eu não falo isso para me gloriar, eu falo que é uma verdade. Eu sou amigo do pastor Marcos Aurélio, é o pastor, meu amigo mesmo. É a igreja que eu sou membro, mas ele já me disse, eu nunca mais eu vou pregar lá. Por quê? Porque esta mensagem do evangelho, o último exemplo, eu fui fazer decol em Brasília, e o Tarcísio participou disso. E uma igreja aí nos acolheu, que era a igreja que o Tarcísio estava. E essa igreja, eu comecei a pregar o Evangelho do Reino. Eu falei assim, em Brasília, 2002, eu vou pregar mesmo. Eu convivi aí com vários irmãos, com o Robson Aldovalho, com todos esses irmãos. Com todo respeito, são líderes, são lideranças eclesiásticas na cidade de Brasília que eu vou respeitar. Claro que eu vou respeitar. Do mesmo modo que Paulo respeitava e que Jesus respeitava. O sumo sacerdote, o sacerdote, para quem sabe o que eu estou falando, já percebeu, né? A gente respeita. Mas, quando nós começamos a pregar o evangelho nessa igreja que o Tarcísio fazia parte, no final do decol, essa igreja arrebentou em 4 partes. Ela dividiu em 4. 7 dias depois. 7 dias depois do decol. No dia 14 de setembro, no dia do meu aniversário. Graças a Deus que eu não estava lá para ver os cacos, né? Mas não tem jeito. Se você quiser aplicar essa mensagem do Evangelho do Reino, você vai arrebentar com toda a estrutura. Então, o conselho que eu dou para você, você não é obrigado a ficar onde você está, mas, por favor, não saia fazendo confusão. Não saia com rebeldia. Saia com amor. De qualquer maneira, alguns de vocês vão ser criticados, mas saia com tranquilidade. E começa a viver o evangelho e a igreja como eu vivo. As pessoas me perguntam, mas você não vai no culto domingo, não? No culto na igreja? Como assim? Você não vai na igreja domingo, não? Meu, eu já fiz igreja a semana inteira. Eu faço igreja em Burundi, eu faço igreja no Brasil, eu faço igreja... Eu não vou dizer que eu estou cansado dessa igreja, porque quanto mais você se reúne, quanto mais você fala, quanto mais você quer. É igual esse tipo de live que nós estamos fazendo. Quanto mais a gente faz, mais a gente quer. Comigo é assim. Porque nós estamos falando das coisas do reino. Nós estamos falando.
E nós vamos falar da santidade, vamos falar da transformação que a sua vida precisa ter. Que não adianta você julgar pedra. Eu não jogo pedra nesses homens. Eu os amo, eu os sirvo. Hoje mesmo teve um aqui. E eu vou servi-lo dentro do sistema. Ele estava aqui hoje querendo resolver o problema da diretoria, da igreja. Eu dou todas as dicas, porque disso eu sou expert. Cobro, graças a Deus eu posso cobrar, né? Mas eu não posso cobrar uma mensagem como essa que eu dou para você. Esse negócio de cachê, isso é do demônio. Isso não tem na palavra de Deus. A igreja dos homens tem cachê. A igreja dos homens tem essa transação toda. Na igreja de Jesus não tem isso. De graça recebei, de graça dai. Não é nem para você levar o forge nem dinheiro, muito menos. Sabe por que você não pode levar o forge? Porque você não tem como trazer dinheiro. Então já não leva de uma vez. Jesus disse isso. Digno é o obreiro do seu salário, digno é o obreiro. Mas hoje o pai, o apóstolo, né, ele recebe ofertas daqueles que ele lidera. Onde tem isso na Bíblia? Onde tem isso na Bíblia? Isso não tem na Bíblia. Pelo que eu vejo na Bíblia, o pai, ele dá para o filho. O pai dá para... Eu tenho filhos que me abençoam. Eu tenho filhos que me abençoam. Mas abençoam nesse sentido, né? Mas get a job. Você precisa arrumar um trabalho. Se você não dá conta de sustentar a sua família, para de pedir dinheiro para os outros e oferta. Vai trabalhar. É isso que a Bíblia ensina. É isso que a Bíblia ensina. Então, nós vivemos dias fascinantes em que as pessoas estão descobrindo a igreja, o evangelho. Eu tenho muitos testemunhos para dar. De Burundi, de outros países, de Aruba. O Tarcísio esteve comigo em Aruba. Os irmãos com quem nós convivemos, a obra que eles estão fazendo, aquilo que eles investem no reino de Deus, na obra missionária. Eles querem viajar, eles querem pregar o evangelho, eles querem viver esta dinâmica que é a igreja de Deus. A igreja de Deus é movimento. A natureza... É uma igreja que cresce indivisível, né? Você não vê divisão. Indivisível. Não tem como dividir, não tem título, não tem cargo. Quem quer ocupar meu lugar? Quem quer minha posição? Mês passado eu doei mais de $2.500. Você quer a minha posição? Você vai ter que doar $2.500. Eu não tive um centavo de oferta. Nem um bolo fizeram para mim em Cisneiro dessa vez. O que eu estou dizendo, irmãos, é que nós podemos viver o evangelho de Jesus com amor, mas não critique os nossos irmãos que ainda estão no meio das igrejas evangélicas, no meio protestante. Não critiquem. A maioria deles fazem aquilo com sinceridade, só que eles ainda não descobriram que o evangelho de Jesus não é isso que eles estão vivendo, que a igreja de Jesus não é isso que eles estão experimentando. Esta é a igreja de Constantino. Esta é a igreja de príncipes, de reis, de títulos. Esta não é a igreja de Jesus. Eu creio no presbitério, eu creio em homens de Deus que são revestidos com autoridade. Sim, eu creio nisso tudo. Mas são homens que servem. Sim, muitos deles não trabalham, entre aspas, fora. É outra coisa que eu ensinei e tenho ensinado. Não existe isso. Qual a sua profissão, Jacques? Administrador de empresa. Você é administrador de empresas tão ungido quanto o JB. Você é tão ungido quanto o Wilbur Golden, que é meu amigo. Você é tão ungido como ministro de Cristo, em qualquer posição. Você é carpinteiro, você é ungido. Porque todo o trabalho que nós fazemos para Deus é adoração. Agora, isso vai ser outro assunto, para outro dia. Atos 2, né, fala sobre a igreja. A igreja, né, perseveravam na doutrina dos apóstolos e tal. E que doutrina era essa? Se você for parar para pensar, não é uma doutrina do que você pode ou que você não pode. Mas, na verdade, era ali, em primeiro lugar, partir o pão entre eles, né, e nas orações. A segunda coisa é fazer o quê? Com temor na alma, era fazer milagres e prodígios, a manifestação do Espírito Santo ali, né, nessa igreja que se chama Igreja de Cristo, né?
e todos que creram, eles tinham ali tudo em comum, ou seja, dividiam com aqueles que tinham necessidades para que não houvesse falta para ninguém. E quem acrescentava os irmãos no meio da congregação era o Senhor. Não era rolar os membros, era o Senhor que colocava, né, como diz no versículo 47, louvando a Deus e cantando a simpatia de todos, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. E esse acrescentar o Senhor é que eles se convertiam nas casas. Então, eles não tinham como fazer parte como membro da igreja, porque era tudo nas casas, era espalhado. Se você for em Jerusalém, você vai verificar isso, que não existe lugar em Jerusalém, nem hoje, nem naquela época, que cabia 5.000, 10.000 pessoas. Mesmo hoje, ali perto do templo, onde a pessoa vai para orar lá no Muro das Lamentações, não cabe tanta gente assim. E ali é que não podia mesmo. Por quê? Porque aquilo era espaço dos judeus. Pedro e João fizeram um milagre ali, prenderam eles. Então não era a igreja, não era no templo. Falando nisso, qual que era o tamanho da maior igreja naquela época, Josimar? Como é que qual era o tamanho da maior igreja naquela época? Não entendi. Qual era o tamanho da maior igreja na época de Jesus, né? Que Jesus disse, né? Quando Jesus disse isso, né? Ele tinha 12 apóstolos, né? E as irmãs, talvez umas 40 pessoas, né? As mulheres que o seguiam, né? Como diz a palavra de Deus, né? E coisa feia. Como você disse aquele dia para mim, não tem pensar em igreja grande e igreja pequena. A maior igreja não tem 2 ou 3, né? Reunidos no mesmo lugar. É onde Deus está presente. Não existe isso da igreja grande e da igreja pequena. A igreja é a igreja. 2 ou 3 reunidos, aí que está o mistério. É todo o corpo de Cristo reunido. Ali tem toda a autoridade, ali tem toda a manifestação. 2 ou 3 reunidos. Olha o mistério. 2 ou 3 reunidos, está toda a igreja de Deus, todo o mistério de Cristo, toda a revelação. Exato. Isso é... E a afirmação de Atos aí, Atos 2, que continuar partindo pão de casa em casa, né? E tomando as suas refeições com sigileza de coração, né? É a mesa. O que é a igreja no Novo Testamento? Onde que ela se reunia? Ao redor de quê? Mesa. Da mesa, irmãos, é comida. É comida. Igreja é comida, Mateus. Igreja é comunhão, é comer pão juntos. Quer coisa melhor? Todo dia pão na casa do Jax. Quer coisa melhor do que comer? Ela é outra comendo e a gente só vendo. Alguém quer perguntar alguma coisa?